Em sua primeira mensagem de Natal como novo custódio da Terra Santa, Frei Francisco Yelpo nos convida a olhar para a Terra Santa com esperança, a rezar pela paz e a reconhecer a presença de Deus nos pobres e nas feridas do mundo. No dia 9 de dezembro, na paróquia de Santo Antônio, em Jaffa, Tel Aviv, representantes das igrejas locais e vários embaixadores se reuniram para avaliar a situação dos cristãos. No coração da cidade velha de Jerusalém, o Christian Information Center serve como ponte entre os peregrinos e os lugares santos da custódia. No dia 14 de dezembro, a Fundação Mariam organizou um concerto beneficente de Natal em frente à Basílica da Natividade, em Belém, em apoio a pacientes com câncer. Na igreja de Santa Catarina, em Belém, o canto se transforma em oração e memória da encarnação. Belém surge diante da gruta, preservando em seu som a expectativa do nascimento do menino. Maria deu à luz seu filho primogênito, envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. Cari fratelli e care sorelle, il Signore vi doni la sua pace. Gesù nasce in un luogo di fortuna, umile e inadatto. L'immagine dirompente del Natale è la piccolezza. Qui a Betlemme contempliamo un Dio piccolo. Una stalla diventa il luogo dell'infinito. La liturgia più santa si celebra sulla paglia, con l'odore pungente del letame, nelle carezze di una madre e nel pianto di un bimbo. Ancora una volta Gesù non ha paura di scendere nel punto più basso della nostra umanità, un'umanità fatta di violenza, di peccato, di dolore, di lacrime e di fatiche. Ancora una volta nasce e ci chiede, così come siamo, di essere culla per Lui, con la povera paglia della nostra fragilità. Viene deposto nella mangiatoia per farsi cibo, nutrimento di speranza per tutti gli uomini. Guardando a Lui, contemplando Lui, imitando Lui, possiamo ripartire con rinnovata speranza. Il messaggio potente del Natale è proprio questo. Nella stalla dell'umanità non siamo più soli. Gesù nasce per noi. Auguri di un Santo Natale da Betlemme. Diante dos crescentes desafios enfrentados pelas comunidades cristãs na Terra Santa, foi realizado no dia 9 de dezembro, no Salão da Paróquia de Santo Antônio, em Jaffa, Tel Aviv, um encontro reunindo os representantes das igrejas locais e vários embaixadores estrangeiros. O objetivo foi apresentar a realidade vivida pelos cristãos, destacar seu sofrimento e encontrar maneiras de apoiar sua resiliência histórica neste lugar santo para o mundo inteiro. O encontro foi organizado pelo Fórum Cristão da Terra Santa. Não temos como objetivo tornar os cristãos melhores do que os outros, mas não aceitamos que sejam considerados inferiores. O encontro teve início com uma oração conduzida por Dom Yosef Mata, arcebispo de Acre, Haifa, Nazaré e de toda a Galileia. Logo após, em seu discurso de boas-vindas, ele explicou o tema do encontro aos embaixadores. Ouçam sobre nós, não de nós.
Dom Rafik Nahar, vigário patriarcal latino da Galileia, proferiu um discurso no qual destacou os desafios enfrentados pelos cristãos. Muitos dos nossos jovens não veem um futuro claro para suas vidas e trabalho nesse país. Outro grande desafio é a violência na sociedade árabe, um fenômeno profundamente preocupante que leva muitas famílias, por exemplo, na cidade de Nazaré, a mudarem-se para Nov Galil, Haifa, ou mesmo a imigrarem para Chipre, Grécia ou outros locais. Solicitei o apoio dos embaixadores nesta questão. É essencial que as nossas famílias se sintam seguras. Caso contrário, não permanecerão nesta terra. Ele também abordou a crise de identidade enfrentada pelos jovens cristãos como cidadãos árabes em Israel, enfatizando que a melhor ajuda é lembrá-los de que pertencem a esta terra e que sua presença aqui faz parte de sua vocação cristã. Em seguida, destacou um desafio adicional: a injustiça do apoio estatal às instituições cristãs. Posteriormente, Abu Nassar apresentou estatísticas relevantes em relação ao tema. Os cristãos no país contribuem mais do que seu percentual demográfico. Por exemplo, apesar de representarem 1,2% da população total, nossas escolas educam aproximadamente 4% dos cidadãos. O mesmo se aplica aos hospitais cristãos. Ele também apresentou um exemplo de discriminação no financiamento governamental. As escolas cristãs recebem apenas 40% do apoio estatal, enquanto as escolas religiosas judaicas ultra-ortodoxas recebem financiamento integral. Ele também destacou a decrescente presença cristã em Israel. Enquanto em 1948 os cristãos representavam aproximadamente 4,2% da população, em 2023 o percentual havia caído para aproximadamente 1,5%. As questões relacionadas às comunidades deslocadas dos vilarejos de Ikrit e Baram também foram discutidas. O encontro foi realizado num clima natalino, com a esperança de que dias melhores virão, repletos de esperança e alegria para todos. No coração de Jerusalém, entrando na Cidade Velha pelo Portão de Jafa, encontra-se o prédio que até 1914 funcionou como sede dos Correios Austríacos e que desde 1973 abriga o Christian Information Center. A custódia confiou a sua direção ao Frei Cláudio Barato, professor, membro do Coro do Santo Sepulcro, educador e editor. Sob a sua liderança, o Christian Information tornou-se o primeiro instrumento de comunicação digital da custódia. Um polo de atração para guias e grupos cristãos, é um ponto de referência para peregrinos, um centro de informações para turistas e uma rede de comunicação para a custódia da Terra Santa. O principal objetivo da criação do centro era fornecer informações aos peregrinos e servir como porta-voz da custódia, mas também como um espaço cultural cristão para a Terra Santa. A mensagem cristã nessa terra especial, intimamente ligada à Bíblia, às culturas, às pessoas e às comunidades. É por isso que o Christian Information Center foi fundado e continua existindo há muitos anos. Após o início da guerra de 2023, o centro ficou inativo por um mês, antes de retomar suas atividades, especialmente para os cristãos locais. Trata-se de uma organização multifuncional que oferece serviços de informação a peregrinos, turistas e moradores, disponibiliza seus espaços para reunião e eventos religiosos e culturais, autoriza filmagens e fotografias e, em conjunto com o Escritório Franciscano para os Peregrinos, administra as reservas para as missas e orações nos locais santos da custódia. Hoje continuamos a fornecer as informações solicitadas por igrejas e peregrinos, tanto locais quanto internacionais, e também desenvolvemos um sistema de reserva de missas. Todas as missas celebradas por peregrinos em grupo podem ser reservadas por meio de suas agências aqui. No andar superior do edifício, entramos em um espaço que nos ajuda a reconstruir a história do Santo Sepulcro por meio da realidade multimídia.
O sistema explica passo a passo todos os eventos ao longo da história relacionados ao Santo Sepulcro. E é maravilhoso porque um peregrino, ainda que esteja com um bom guia que explique sobre o Santo Sepulcro, não consegue visualizar a história. Enquanto que, com esse sistema, com esta apresentação audiovisual, a pessoa se vê imersa na história. Nos últimos anos, com a queda do turismo e das peregrinações, se fortaleceu o relacionamento com os guias locais, oferecendo-lhes treinamento para receber os visitantes. Muitos guias, aliás, são até hoje um elo essencial para quem visita esta terra. Se o guia estiver bem preparado, fará uma boa apresentação da Terra Santa, da mensagem cristã dos lugares santos, dos lugares da salvação. Hoje, felizmente, o turismo e as peregrinações estão crescendo novamente e, por isso, o Christian Information reafirma sua valiosa presença para visitas à Terra Santa. Uma presença física, com o cuidado e a beleza que o edifício oferece, uma presença virtual com seu site e sala multimídia e uma presença histórica e literária com a biblioteca oficial a poucos passos da sede. Na noite de 14 de dezembro, um concerto beneficente de Natal em apoio a pacientes com câncer foi realizado na Praça da Basílica da Natividade, em Belém. O concerto foi organizado pela Fundação Mariam pela luta contra o câncer em conjunto com a Prefeitura de Belém. Toda a renda do evento foi destinada ao apoio dos pacientes durante seu tratamento. Este evento traz uma dimensão profundamente humana ligada à época do Natal, inspirada numa histórica verídica. A Fundação Mariam foi criada em 2004 após a morte da pequena Mariam, que lutava contra o câncer há 3 anos. Seu irmão, Muhammad, transformou essa dor pessoal num compromisso contínuo de apoiar os doentes e suas famílias. A Fundação Mariam nasceu da dor, da perda da minha irmã, uma menina que recebeu o nome de Nossa Senhora, Maria. Deus a escolheu para ser um anjo no céu, transformando Mariam, a menina, na Fundação Mariam, uma instituição que jamais traiu seus princípios, permanecendo fiel à sua missão e se tornando um segundo lar e uma voz para a nação palestina nos campos de refugiados e nas cidades, apoiando todos os necessitados, conscientizando as pessoas e oferecendo tratamentos que salvam vidas. Hoje, enquanto o mundo fala em cessar fogo, o sofrimento continua. Dezenas de milhares de pacientes com câncer em Gaza permanecem sem acesso a tratamento e vivem em condições extremamente difíceis. طبعا احنا بشهر الميلاد اللي هو شهر العطاء زي ما بنعرف فمؤسسة مريم لمكافحة السرطان هدفها الرئيسي. Estamos no mês do Natal, o mês da generosidade. O principal objetivo da Fundação é apoiar pacientes com câncer e, nesta época de generosidade, é essencial que nós, como palestinos, os apoiemos. Por isso, organizamos este concerto, para convidar as pessoas a conhecerem a Fundação e, ao mesmo tempo, apoiar os pacientes com câncer. Nessa ocasião, dor e alegria coexistem, e entre essas dimensões está a nossa presença ao lado dos irmãos e irmãs, dos filhos e filhas afetados pelo câncer. Agradecemos profundamente a essa instituição e ao seu papel social, e esperamos que todos contribuam para apoiá-la e fortalecê-la, para que possa continuar sua missão médica e comunitária a serviço de todos. Nossas orações hoje se dirigem aos pacientes com câncer em Gaza, que enfrentam dor e sofrimento nas condições mais difíceis. Que o Natal permaneça um claro convite, ser uma luz para aqueles que sofrem e um testemunho de amor e paz para o mundo inteiro. Na igreja de Santa Catarina, o coração pulsante de Belém, ressoa todos os dias um cântico antigo, guardião de um mistério eterno.
Não é apenas a luz das festas que ilumina estas pedras, mas a voz viva dos frades que com o seu canto acendem silenciosamente a expectativa do nascimento de um menino. O cântico aqui não é uma simples melodia, mas uma oração. É através destas vozes que o mistério da encarnação se renova, é vivido e doado, um dom que se torna presente em cada coração, em cada passo do caminho. Possiamo dividere il materiale musicale liturgico. Podemos dividir o material musical litúrgico para esse evento processional em 3 grandes categorias. A primeira é a da Igreja, com o Graduale Romanum, os cantos que a Igreja legou às comunidades cristãs. Depois, há o da Ordem, que criou os cantos típicos para esses eventos. E, por fim, há o da Custódia, isto é, dos frades que compuseram e interpretaram os cantos nos locais onde se vivia aquele evento. Nei luoghi dove si viveva quell'evento. Entre estes, o canto Belém surge diante da gruta, expressão de expectativa e mistério. Nasce circa nel 1400 e fino al 1700. Foi criado por volta de 1400 e foi reelaborado, editado e expandido até 1700, 1800. O que esse canto nos oferece? Uma antífona com uma resposta dos cantores e dos outros frades que então respondem aos cantores. A antífona diz: Belém, eis que nessa estreita gruta da terra nasceu o Criador do Universo. Com o tempo, eles acrescentaram versos curtos como: aqui ele estava envolto em faixas, aqui ele foi deitado em uma manjedoura, depois foi visitado pelos pastores, e assim por diante. Este aqui, esta palavra que é continuamente repetida pelos cantores, tem o objetivo de fazer com que aqueles que vêm vivenciar este evento sintam o mistério e os capacitem a compreender que foi ali mesmo, naquele lugar, e não em outro lugar. O encontro de Deus com o homem realmente aconteceu ali. Di Dio con l'uomo. Esta esplêndida antífona que ainda hoje ressoa sintetiza o mistério da encarnação, tornando o próximo acessível a todos os peregrinos. Diariamente fazemos este caminho rumo ao local de um evento extraordinário, apenas para retornar e proclamá-lo a todos. Qui Gesù è nato, qui Gesù. Aqui Jesus nasceu, aqui Jesus quis entrar em nosso mundo, em nossa humanidade, para nos dar a salvação, para que possamos agradecer-lhe pelo dom da vida e, em particular, sermos capazes de cantar diariamente essa beleza que todos os dias podemos experimentar com nossas vidas, com nossa fé, mas, sobretudo, com nossa crença de que somente Ele é o nosso Salvador. A Associação Pró Terra Santa da Custódia promoveu 2 eventos públicos entre Belém e Jerusalém, envolvendo peregrinos, turistas e comunidades locais. Entre eles, a inauguração de um mosaico em Dar al-Majus e a apresentação da culinária tradicional palestina. De 9 a 11 de dezembro, em Nazaré, 30 frades da Custódia da Terra Santa participaram do encontro dos guardiões dos santuários para a formação permanente. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da Custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.